Então, muito boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação dar início a esse último módulo do nosso curso de formação de DPOs para supermercados. Esse curso que é fornecido e produzido pela CATS. Nesse terceiro módulo, nós iremos abordar as obrigações e medidas concretas de adequação que os supermercados devem adotar para estarem adequados às diretrizes da LGPD. Então, no primeiro módulo, nós introduzimos o que era a LGPD, quais eram suas principais diretrizes. Numa segunda oportunidade, nós traçamos a importância dos supermercados estarem adequados, da sua governança estar adequada à LGPD. E agora, nesse último, nós vamos concretizar todos os ensinamentos que nós tivemos no curso e trazer de maneira bem prática, buscando sempre ao máximo ser mais elucidativo nas nossas questões sobre o que os supermercados devem adotar de fato para estarem adequados. Então, para isso, nós listamos algumas das principais obrigações geradas pela LGPD. Essas obrigações, elas não estão previstas desse modo na lei. Ela é somente um esforço didático feito para que nós possamos vislumbrar com mais facilidade essas obrigações que os supermercados devem adotar. Então, na verdade, essas obrigações elas não estão classificadas pela norma, pela própria lei. Elas sim somente é algo didático que nós elaboramos para auxiliar e facilitar que os supermercados estejam adequados à LGPD. Então, a primeira dessas obrigações, ao nosso ver, será a indicação do encarregado de dados e a divulgação de sua identidade e das informações de contato. A LGPD ela prevê que todas as organizações que tratem dados pessoais sensíveis, como é o caso dos supermercados, né, elas devem ter um sítio eletrônico, um site, e o site deve conter a identidade do encarregado de dados e como fazer para entrar em contato com ele para elucidar questões que envolvem o tratamento do dado pessoal do titular. Então, imaginem, associados e associadas, que uma determinada organização trata um dado pessoal. Então, se você acessar o site dessa organização que trata seu dado pessoal, você deve ter o direito de saber quem que é o encarregado de dados, com quem você pode entrar em contato, como você pode entrar em contato e elucidar e exercer alguns direitos que a LGPD preceitua. Isso não é diferente nos supermercados, que também devem fazer essa indicação e devem divulgar a identidade e as informações de contato dos encarregados de dados. A segunda obrigação gerada pela LGPD é a adoção de medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Essa obrigação ela surge da importância do controlador ou do operador de dados ele fornecer segurança ao dado que ele trata. Então, a LGPD ela preceitua que uma organização que trata dados pessoais, como é o caso dos supermercados, ela deve zelar ao máximo para que terceiros que não devem ter acesso a essas informações tenham, de fato, esse acesso. Então, ele evita, por exemplo, situações de hackeamento, situações de vazamento de dados, qualquer tipo de questão que envolva acesso de terceiros a dados pessoais e que eles não possam ter acesso a esses dados, a LGPD preserva essa situação. Então, todas essas obrigações, só elucidando, elas vão ser tratadas de forma mais detalhada, mais para frente, mas aqui só estamos dando um parâmetro dessas principais obrigações geradas pela LGPD. Então, a terceira dessa obrigação será a comunicação à autoridade nacional qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano aos dados dos titulares. Então, houve um vazamento,
houve um acesso indevido aos dados, houve a perda, os dados foram apagados de maneira inadequada, tanto o titular quanto a Autoridade Nacional de Dados devem ser comunicadas. É um esforço que visa dar transparência a todo o processo de tratamento. Ela visa resguardar que os titulares de dados eles tenham noção geral de tudo o que acontece que envolva os dados pessoais deles. Afinal, o dado é do titular de ninguém mais. Então, a organização que trata os dados, ela tem que sempre estar prestando contas, como nós vimos no módulo 2, ao titular, que é quem, de fato, detém o poder de fazer o que bem entenda com as suas informações particulares. A quarta obrigação gerada pela LGPD nessa classificação elaborada aqui para esse curso é a disponibilização de forma clara, adequada e ostensiva das características do tratamento para atendimento do princípio do livre acesso. Então, os supermercados que estão adequados à LGPD, eles devem divulgar no seu sítio eletrônico, nos próprios supermercados, informações que envolvam toda a fase de tratamento, todo o ciclo de vida de tratamento dos dados pessoais. Então, como os dados são obtidos, com quem eles são compartilhados, para qual finalidade eles servem, por quanto tempo eles serão tratados, os dados serão armazenados. São todas informações que o titular ele deve ter um acesso fácil e sem qualquer tipo de restrição. Então, recomenda-se, nós vermos isso de forma mais detalhada daqui para frente, que os supermercados eles promovam, alguns até chamam de política de privacidade, eles promovam campanhas e divulguem informações que facilitem que o titular obtenha esse acesso do que acontece com os seus dados dentro da organização. Os supermercados também devem viabilizar o exercício dos direitos titulares. Nós veremos a seguinte, na sequência, quais são esses direitos. Ele também deve manter o registro de todas as operações que realiza com os dados pessoais. Por quê? Porque em qualquer exercício de fiscalização ou de solicitação dos titulares de dados, os supermercados poderão ter facilidade para responder qualquer tipo de solicitação feita. Então, vamos agora aprofundar nessas obrigações e colocar as minúcias e alguns detalhes de como os supermercados podem operacionalizar o cumprimento dessas obrigações para estarem adequados à LGPD. Então, a primeira das obrigações que nós citamos foi a indicação do encarregado de dados e a divulgação da sua identidade, das suas informações de contato. A LGPD, ela diz no seu artigo 41 que o encarregado de dados, que o controlador, ou seja, o supermercado, quando detém os dados dos seus clientes, dos seus consumidores, ele deverá indicar o encarregado de dados e que a identidade e as informações do contato, elas deverão ser publicadas de forma clara e objetiva, preferencialmente no seu site. Então, é um esforço extremamente simples que pode ser adotado pelos supermercados. Basta que, num campo destacado do seu site, o supermercado tenha as informações do encarregado, pode ser o celular, pode ser o contato de e-mail, e divulgue a sua identidade. O encarregado de dados, que foi indicado pelo supermercado, ele terá 4 principais atribuições. A primeira dessas atribuições será processar as reclamações e comunicações feitas pelos titulares. Então, imagine que um titular de dados, um consumidor, entre em contato com o supermercado, querendo saber quais dados o supermercado trata. Então, o supermercado, como que o consumidor ele terá acesso, como que ele irá comunicar esse fato ao supermercado? Ele irá entrar em contato com o encarregado de dados
através das informações divulgadas no site. O encarregado de dados, por sua vez, ele tendo acesso ao mapa de dados, a informações sobre como é efetuado o tratamento de dados na organização, ele irá responder esse titular com as informações a ele solicitadas. Então, vejam que o encarregado de dados funciona aqui como um verdadeiro canal de comunicação entre o supermercado e titular de dados. Então, ele fará essa ponte. Caso o supermercado divulgue a identidade, os contatos, essa primeira barreira de adequação já estará bastante mitigada, uma vez que o titular poderá entrar facilmente em contato com o supermercado. Ocorre que o encarregado de dados, como atribuição, ele não somente recebe informações dos titulares, como também recebe comunicações da autoridade nacional e deve adotar providências para solucionar a questão apontada pela autoridade nacional de dados. Então, imagine que há uma denúncia feita por um consumidor à autoridade nacional de dados que envolva a participação do supermercado. Como que a autoridade nacional de dados deve entrar em contato com o supermercado? Através, justamente, do encarregado de dados. Então, o encarregado de dados preparado para agir nessa situação, ele vai receber e saber os mecanismos que ele pode utilizar para adotar providências aptas a resolver a comunicação da NPD e evitar que o supermercado seja atuado de qualquer forma. Então, um dos principais intuitos da NPD não é o da sanção, da LGPD como um todo, não é o da sanção, mas sim a preservação dos princípios adotados, como a transparência, como o consentimento, como a segurança da informação. Então, tendo um supermercado tendo um encarregado de dados preparado para lidar com as situações, preparado para lidar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, pode evitar, através simplesmente dessa ponte de comunicação, que o supermercado seja autuado e ele seja multado. Multas essas que, como nós vimos, podem chegar até 2% do faturamento do supermercado. Ocorre que o encarregado de dados, ele não somente ele terá essa função primordial de fazer essa comunicação tanto com a Autoridade Nacional de Dados quanto com o titular, ele também terá a responsabilidade de orientar funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Então, os esforços de segurança, os esforços adotados para o supermercado estar adequado à LGPD, o DPO ele terá um papel muito importante na disseminação, na divulgação de quais serão esses esforços. Ele terá um papel essencial na cultura, no aperfeiçoamento da cultura de observância e de adequação à LGPD. Então, além de ser uma ponte de comunicação, o encarregado de dados ele deve atuar como um verdadeiro embaixador da proteção de dados na organização. Além disso, além de ser essa ponte e ser esse embaixador, ele deve executar quaisquer outras atribuições que forem dadas pela governança. Então, como nós vimos no módulo 2, os supermercados eles podem adotar mecanismos de governança que promovam regras, políticas internas que ajudem a mitigar riscos de proteção de dados. Então, além dessas duas outras atribuições, a governança dos supermercados pode adotar outras competências ao encarregado de dados. Então, dando continuidade a essa série de obrigações que os supermercados devem estar atentos para estarem adequados à LGPD, nós temos que os supermercados eles devem evitar acesso indevidos aos dados por ele controlados ou operados. Então, os supermercados eles devem adotar tanto medidas de segurança da informação quanto medidas técnicas, administrativas e até mesmo de design operacional aptas a preservarem os dados,
aptas a preservarem esses dados de quaisquer acessos indevidos. Então, vamos ver algumas dessas medidas, começando pelas medidas técnicas de segurança da informação. Uma das principais medidas técnicas divulgadas, inclusive pela NPD, é a necessidade de controle de acesso. Então, os bancos de dados dos supermercados, eles devem estar atentos para ter níveis de permissão muito definidos. Então, determinada categoria de colaboradores, ele não deve ter acesso a dados que exijam um nível de permissão mais alto. Então, isso serve para que um atacante do sistema, um hacker, um invasor do sistema, que ele tem acesso a um desses computadores, ele não conseguirá ter acesso a todos os dados da organização, justamente porque esse computador que foi invadido, ele não tem permissão de ter acesso a todos os dados. Então, é uma medida muito simples e muito eficaz, porque para o atacante ou para o invasor, nessa lógica, ele ter acesso a todos os dados da organização, ele terá que invadir vários computadores. E aí, com as técnicas de segurança da informação, com a conscientização das pessoas e dos colaboradores da organização, essa invasão de vários computadores da organização será uma tarefa muito mais difícil, se não impossível. Também é muito importante que os colaboradores e os integrantes da organização eles sejam conscientizados da importância de construção de senhas fortes, principalmente quando envolver acesso a sistemas da organização, a servidores da organização. Então, uma senha forte, composta de números, caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas, números, ela dificulta exponencialmente a chance de um programa de quebra de senhas ele conseguir ter acesso, porque quanto mais caracteres especiais forem inseridos, mais combinações de algarismos, de números forem inseridos, maior vai ser o todo disponível para um programa de quebra de senhas conseguir ter sucesso. Então, quando nós inserimos em uma senha, por exemplo, uma letra maiúscula, ela gera um número de probabilidade muito menor de um programa conseguir acertar essa senha. Então, é muito importante que os colaboradores, integrantes da organização, eles tenham essa conscientização de sempre gerar senhas fortes. Também é muito importante que as organizações elas conscientizem seus integrantes a evitar a transferência de dados pessoais para dispositivos de armazenamento externo, como pendrives e discos rígidos. Por quê? Por dois principais fatores. Primeiro, que os discos rígidos e os pendrives eles podem carregar ameaças aos sistemas. Então, é uma das formas mais fáceis de um invasor ele ter acesso dele disseminar um malware, um vírus, um ransomware, é através de dispositivos externos. Então, ao adotar essa prática por exemplo, de não compartilhar informações sobre a organização em dispositivos e periféricos, nós já minamos uma das oportunidades que os atacantes têm para ter acesso aos dados da organização. Segundo, porque a LGPD ela não apenas visa proteger a invasão, esse acesso inadequado de dados pessoais, como também visa preservar que a organização que se preza a tratar esses dados pessoais, ela somente possa excluir os dados e tenha certeza de onde eles estão armazenados até o fim do tratamento. Então, ao armazenar dados pessoais em aparelhos externos, caso esses dados sejam perdidos e não haja um inventário, um sistema de backup, nós também estaremos cometendo uma infração à LGPD, porque nós estaremos perdendo os dados pessoais sem uma hipótese legal autorizadora, sem o consentimento do titular ou sem qualquer outra hipótese. Justamente por isso que nós recomendamos que os supermercados eles desenvolvam inventários de dados pessoais.
Então, um lugar onde nós possamos saber onde os dados pessoais se encontram armazenados. Se um dado pessoal for removido em determinado computador, esteja, por exemplo, na nuvem, no Google Drive, no OneDrive, que nós possamos saber, através desse arquivo de inventário, para onde esse dado pessoal for parar. Porque, assim, em qualquer comunicação recebida por um titular de dados, nós poderemos, principalmente o encarregado de dados, ele poderá ter facilidade de saber e de responder o titular de dados sobre onde esse dado está armazenado, evitando infrações. Perfeito, Nath. Podemos passar? Obrigado, Nath. O supermercado. Os supermercados eles também devem estar atentos para a possibilidade de desenvolvimento de medidas técnicas aptas a resguardar o armazenamento em si. Então, existem formas de resguardar que o local onde esses dados pessoais estejam armazenados, eles sejam, tenham níveis calma aí, vamos voltar. Supermercados eles também podem adotar algumas medidas técnicas para preservar o local onde os dados pessoais eles ficam armazenados. Então, é muito comum e amplamente divulgado, inclusive pela ANPD, em um guia orientativo organizado para esse fim de preservação da segurança da informação, a possibilidade de, por exemplo, nós criptografarmos as informações que estão armazenadas no banco de dados. Então, por exemplo, digamos que o atacante, o hacker, ele tem acesso ao servidor. Ele não bastaria, caso, por exemplo, o supermercado desenvolva a criptografia do seu banco de dados, não bastaria o atacante ter acesso ao banco de dados. Ele precisaria também quebrar a senha e a criptografia dos dados que estão armazenados nesse banco de dados. Então, nós criamos um segundo fator de segurança que resguarda muito a organização. Inclusive, essa medida ela pode ser muitas vezes organizada de uma forma a atacar a segurança da informação. Um dos tipos mais divulgados e recorrentes de malware, que se chama ransomware, ele nada mais consiste num atacante dos servidores da organização entrar no sistema e criptografar todas as informações e exigir do supermercado ou da outra organização que foi atacada uma recompensa para descriptografar os dados. Então, a organização ela fica com todos os seus dados no seu próprio banco de dados, só que criptografados, sendo que somente o atacante teria acesso a essa senha que possibilitaria a descriptografia desses dados. Então, os supermercados eles podem adotar uma tática semelhante ao que será o seu correspondente negativo, que será o ataque de ransomware, tomando um passo à frente e já criptografando no seu servidor esses dados. Então, criando uma nova barreira a qualquer tipo de ataque. Outra medida muito importante com relação ao armazenamento da informação é vedar o compartilhamento de senhas e de contas. Então, é muito importante que cada indivíduo, cada integrante da organização, eles possuam acesso único. Por quê? Porque será muito mais fácil identificar onde houve vazamento.
por qual processo, qual fluxo da organização teve falha que possibilitou o vazamento. Se cada integrante da organização tivesse seu dado, sua senha, esse mapeamento, esse aprimoramento das políticas internas serão muito melhorados pela organização. Por fim, essas técnicas de armazenamento, recomenda-se que a organização tenha cópias de segurança de suas informações. Por quê? Para evitar justamente que ela seja extorquida nesse tipo de ransomware. Então, imagine, voltando nesse exemplo, que o atacante ele criptografa todos os dados da organização, é muito possível que a organização não será afetada se ela tiver um backup autônomo dessas informações. Então, digamos que o atacante entra no sistema e criptografa todos os dados da organização, a organização não será afetada por isso porque ela já terá um backup reserva. Então, essa extorsão que o atacante fará com a exigência de recompensa para a descriptografia das informações, ela será inócua, uma vez que a organização funcionará plenamente com essa cópia reserva. Vamos passar agora às algumas técnicas que podem ser utilizadas, voltadas à segurança do trânsito de dados. Nós estávamos antes vendo as técnicas voltadas ao armazenamento, agora nós veremos técnicas voltadas ao trânsito de dados. O que é o trânsito de dados? Nada mais é do que a comunicação desses dados. Quando os dados eles não estão somente armazenados num lugar, mas eles estão sendo comunicados entre dois servidores, duas pessoas, enfim, eles estão em trânsito. É muito importante que a organização, ao necessitar comunicar dados pessoais, que ela utilize aplicativos com criptografia necessária e adequada para esse trânsito. Isso não é complexo, uma vez que o próprio WhatsApp, Skype, entre outras tecnologias de comunicação, ela já oferece uma criptografia fim a fim, ou seja, elas já são adequadas a esse meio. O que não pode por exemplo, o supermercado utilizar do trânsito de dados físicos, o que pode causar uma chance enorme de vazamento pela perda ou pela própria fotografia desses dados. E é uma medida muito simples de ser tomada. Basta que a organização ela desenvolva um mecanismo de que sempre que ela for comunicar dados pessoais, ela comunique através de um aplicativo que detenha a criptografia fim a fim. Caso não seja possível, imaginem que a organização ela vai comunicar um PDF que contém dados pessoais. É muito possível e plenamente fácil, e muitas vezes disponibilizado gratuitamente na internet, aplicativos que criptografam esse arquivo. Então, você já criará mais uma camada de segurança à organização para que terceiros não realizassem acessos indevidos a essas informações. Também é muito importante que a organização ela monitore o tráfego de rede. Então, um dos principais meios de uma organização saber se o seu servidor, seu banco de dados, ele foi invadido por acessos incomuns ao sistema. Então, se nós tivermos todos os indivíduos que devam utilizar o sistema devidamente, vamos voltar aqui no uma terceira medida técnica que as organizações de supermercados eles podem utilizar que seja voltado ao trânsito de dados é o gerenciamento do tráfego de rede. Então, uma das principais formas de nós evitarmos que os dados sejam vazados é nós termos antivírus integrados, por exemplo, com e-mail, ferramentas anti-spam, serviço de firewall, que monitora, detecta e bloqueia ameaças. Então, são mecanismos muito simples
que as organizações podem adotar, como, por exemplo, ter antivírus em todos os terminais de acesso, para evitar que os dados sejam contaminados quando em trânsito. Perfeito, Nath, pode passar? Obrigado, Nath. Outra medida recomendada aos supermercados é a criação de regras e políticas internas voltadas à utilização de dispositivos móveis quando o integrante que possua esse dispositivo móvel trate dados pessoais. Então, dando um exemplo de algumas recomendações que podem ser dadas através dessas políticas, como, por exemplo, não emprestar o celular a terceiros de fora da organização, ter uma rotina de backup dessas informações no celular, ter antivírus no celular. Então, todas essas recomendações, de fato, elas auxiliam que os supermercados tenham um controle completo de todos os dispositivos que possam estar tratando dados pessoais dentro da organização. Como disse anteriormente, as medidas aptas a preservar os dados pessoais tratados por uma organização, elas não se restringem à segurança da informação. Então, nós podemos muito bem desenvolver políticas e mecanismos internos que não tratam diretamente da segurança da informação voltada à área técnica, mas nós podemos ter a conscientização através de outras formas de todos os integrantes, de formas essas que às vezes são muito mais importantes e muito mais eficazes para preservar os dados da informação do que propriamente as medidas técnicas. Então, vou dar um exemplo aqui de medidas administrativas de segurança. Um dos principais gaps e lacunas da segurança da informação é justamente integrantes dessa organização que não possuam as informações necessárias para lidar com tipos de situação que podem muitas vezes provocar acessos indevidos a dados. Então, vejam que uma das principais formas de acesso indevido, de ataques, de ransomware, de malwares, de qualquer tipo de vírus ou antígenos, é através do e-mail. Então, caso a organização desenvolva treinamentos conscientizando seus integrantes sobre a importância de cuidados a serem adotados, como, por exemplo, e-mails, celulares, como eu disse anteriormente, senhas, a chance dessa organização ser atacada é reduzida exponencialmente. Porque normalmente as invasões elas ocorrem de modos muito simples. Por exemplo, através do envio de um arquivo por e-mail, que é uma das maneiras mais comuns de ataques. 90% dos ataques às organizações se dá através de envios de spam, de malwares pelos e-mails. Então, caso a organização, o supermercado, ele desenvolva mecanismos que possibilitem que os integrantes tenham essa consciência, ela diminuirá muito essa chance de invasão. Também ela pode fazer isso por meio de políticas e também por meio da arquitetura. Então, imagine que uma pessoa que trata dados pessoais da organização, ela sente no supermercado com um espelho atrás, onde os consumidores desse supermercado, os clientes, eles passam e, ao olhar para o espelho, elas podem visualizar essas informações que estão sendo tratadas, os dados de outros clientes, por exemplo. Então, é muito importante que os supermercados pensem modelos arquitetônicos e de design e que quando um integrante da organização estiver lidando com dados pessoais de consumidores, outras pessoas não tenham acesso facilitado. Então, imagine, por exemplo, um caixa de supermercado que está cadastrando os dados de um cliente que acabou de passar por esse caixa.
é muito importante que sejam desenvolvidas técnicas simples para evitar que, por exemplo, o próximo consumidor, ele, ao olhar a tela do atendente, do caixa do supermercado, ele verifique as informações de outro consumidor. Esse é só um exemplo de como, muitas vezes, a proteção de dados ela é algo muito mais simples e muito menos informatizado do que nós imaginamos. Também nós recomendamos, isso eu vou passar rapidamente por esse ponto, porque já foi objeto de explanação no módulo 2, a atenção junto aos operadores. Então, desenvolver a adequação dos contratos, responsabilizando os operadores em caso de vazamento, definição de responsabilidades na operação, cláusulas que obriguem os terceiros, a organização, fornecedores, clientes, operadores, a terem esforços de adequação à LGPD, e também a importância de mecanismos de sancionamento à contraparte em caso de vazamento de dados ou de infração à LGPD, porque imaginem os senhores, as senhoras, que um operador de dados, um serviço de TI, por exemplo, ele vaze dados detidos pelo supermercado. O supermercado ele pode ser responsabilizado por esse vazamento, mesmo sendo culpa do operador da área de TI. Então, é muito importante que os supermercados eles desenvolvam mecanismos contratuais aptos a responsabilizar esse operador de dados por não estar adequado à LGPD. Pode passar. A governança de um supermercado ela também deve estar atenta e também deve estar preparada para que, caso ocorram quaisquer incidentes de segurança, seja um vazamento, seja uma publicação indevida de dados, seja a perda desses dados, que elas possam comunicar com eficiência, o supermercado possa comunicar com eficiência os titulares e a autoridade nacional. Por quê? Porque isso vai possibilitar que a organização ela não apenas tenha a possibilidade de não ser punida, como também possa reduzir a sua sanção no caso de multa, por exemplo. Então, é muito importante que a organização tenha um grau de maturidade suficiente para, de acordo com políticas, mecanismos internos e de acordo com a atenção do seu encarregado de dados, ela tenha diligência para antecipar problemas que possam ter sido causados antes de qualquer denúncia e possa fazer essa autodenúncia aos titulares e à autoridade nacional. Por quê? Porque isso demonstrará uma maturidade da organização que possibilitará a redução ou até mesmo o evitamento de qualquer tipo de sanção desse supermercado. Então, dando continuidade a essas obrigações geradas pela LGPD, na realidade dos supermercados, nós temos a concretização desse princípio da transparência, que é promulgado pela LGPD, como a necessidade dos supermercados divulgarem de forma clara, adequada e ostensiva as características do tratamento de dados. Então, o titular ele deve ter acesso facilitado às formas e ao modo como seus dados são tratados pela organização. Então, os supermercados eles devem amplamente divulgar, de forma facilitada, por exemplo, do porquê que ele trata dados pessoais, quais dados pessoais ele trata na sua operação, qual a forma e duração do tratamento que ele realiza, quem é o controlador nesse caso, como ele pode ter acesso a informações de contato do controlador, do encarregado de dados, com quem ele compartilha esses dados, qual a finalidade desses dados, dele ter esses dados, quais as responsabilidades assumidas pelo agente que estão realizando o tratamento, seja os operadores, o que eles vão estar tratando, quais esforços eles tiveram para estar adequados à LGPD. Então, o que a LGPD cria é essa obrigação, por exemplo, os supermercados, eles darem ao titular em modo onde ele tenha um acesso facilitado a informações sobre como a organização vai estar tratando. Uma das principais
informações que devem ser divulgadas pelos supermercados, são os cookies. O que seriam os cookies? Cookies nada mais são do que pequenos rastreadores do seu comportamento de determinados sites na web. Então, quando nós acessamos um site, normalmente esse site possui cookies. Esses cookies eles vão mapear e rastrear nosso comportamento, possibilitando a quem detém esses cookies conseguir ter uma certa previsibilidade sobre o que nós queremos, qual é o nosso interesse e quais são o que nós estamos querendo num dado momento ao acessar aquele site, por exemplo. Vejam que isso é um grande risco à privacidade das pessoas, dos titulares de dados. Quantas vezes nós já não entramos num site de compras, por exemplo, e logo depois, em diversos sites, nas mídias sociais, são exibidos esses mesmos objetos que nós estávamos procurando no site de compras anteriormente, em promoções, em grandes ofertas, etc. Então, caso os supermercados eles tenham esses cookies dos supermercados, é muito importante que eles informem de forma clara e transparente os titulares antes deles entrarem no site da organização, para que eles tenham a escolha de acessar aquele site ou não. Inclusive, muitos sites eles disponibilizam a opção de desativação desses cookies. Então, caso o titular ele não queira ter seu comportamento rastreado, por exemplo, ele terá a oportunidade de desativar os cookies e navegar no site sem ter o seu comportamento rastreado, o que é uma grande evolução em termos de proteção de dados. Uma quinta obrigação gerada pela LGPD que os supermercados devem estar preparados para lidar são as solicitações dos titulares. A LGPD ela preceitua uma série de direitos que podem ser exercidos pelo titular ao entrar em contato com o encarregado de dados de uma organização. Por isso, os supermercados devem estar preparados para fornecer essas informações de forma clara, precisa e no prazo de até 15 dias. Quais serão essas informações? O titular ele pode requerer a confirmação da existência de tratamento, então ele pode pedir supermercado, existe algum dado meu que está sendo tratado por você? E o supermercado, através do seu encarregado, ele terá o prazo de 15 dias para responder que sim ou que não. Ele terá direito ao acesso de dados. Então, supermercado, se você trata, quais são esses meus dados que você está tratando, quais são todos os dados meus que você tem acesso. Ele tem a opção de corrigir dados inexatos ou desatualizados. Então, digamos que um banco de dados, que o supermercado ele faça acesso ao sistema de crédito, de análise de crédito. E o titular ele requisite e tem acesso ao fato de que o supermercado ele tem acesso a esses dados que analisam o crédito desse consumidor. O titular ele tem o direito de requerer que os dados, caso eles sejam inexatos ou não estejam de acordo, eles sejam devidamente corrigidos. O consumidor, o titular de dados, ele também terá a possibilidade de requerer a portabilidade desses dados a outro fornecedor de serviço ou produto. Então, é possível que o titular de dados ele chegue para o supermercado e solicite que o supermercado ele repasse essas informações que ele detém para outro fornecedor. Ele tem o direito a eliminar os dados pessoais tratados com base em seu consentimento. Então, imaginem que o supermercado ele trate dados somente na hipótese de consentimento. Não seja nenhuma das outras hipóteses vistas nos últimos capítulos, como, por exemplo, por obrigação legal ou regulatória, para auxílio na saúde, em tratamentos de saúde do titular, ou quaisquer outra obrigação contratuais, etc. Não, a única hipótese seja o consentimento, o titular, então, ele tem o poder de revogar esse consentimento e o supermercado terá que apagar todos os dados armazenados com essa hipótese de consentimento. O titular ele terá direito ao acesso
sobre sobre todas as organizações privadas e públicas com os quais os seus dados foram compartilhados. Então, o supermercado ele tem a obrigação de estar atento a ter um registro claro e preciso de quais foram os compartilhamentos que houveram desses dados do titular. E, como eu disse anteriormente, ele vai ter a possibilidade de ser informado quais são as condições para o exercício da revogação do consentimento do titular. Então, imagine que, por exemplo, um colaborador, um integrante da organização, chegue para a organização, afinal, ele é titular de dados, alguns dados tratados pela organização, e solicite que seus dados sejam excluídos da organização. A organização terá que ter o preparo de, nesse caso, explicar ao colaborador, a esse integrante da organização, que não será possível, pois os seus dados eles não são tratados mediante a hipótese de consentimento, mas sim por obrigação legal e regulatória. Afinal, ao estabelecer um vínculo empregatício, o supermercado é exigido que detenha algumas informações sobre o titular para, enfim, registros contábeis, manutenção da folha de pagamento, contato com esse integrante da organização. Então, o supermercado ele vai ter que ter certinho o porquê que esses dados são tratados, qual a hipótese legal que possibilita esse tratamento, para justamente explicar ao titular o porquê que em algumas hipóteses não seria possível a revogação desse consentimento e por que ele deve continuar tratando esses dados pessoais. E como os supermercados eles terão que comunicar aos titulares essas informações, como que ele vai viabilizar o exercício do direito dos titulares nessas situações. A LGPD ela promulga duas principais hipóteses. A primeira é em formato simplificado, quanto à confirmação e acesso aos dados. Então, o supermercado ele deve estar preparado para fornecer imediatamente ao titular que solicite acesso aos dados, quais são os dados do titular que são tratados e se há tratamento ou não. Então, essa informação os supermercados eles têm que estar preparados imediatamente para fornecer ao titular. Então, imagine que um consumidor chegue a um determinado supermercado e solicite quais são as informações que o supermercado detém sobre ela. O encarregado de dados deve estar preparado para responder essa solicitação imediatamente, sob pena de possibilidade de multas e sanções, tanto pela NPD quanto pelo PROCON ou pelo próprio Ministério Público. Agora, caso o titular queira saber todas as outras informações, como, por exemplo, a origem dos dados, os critérios, a finalidade do tratamento, com quem eles foram compartilhados, todos aqueles outros direitos promulgados e analisados anteriormente, a organização terá um prazo de 15 dias para responder. Então, não é um prazo muito grande e é por isso que ela precisa estar atenta, estar adequada desde já. Não esperar ser reativa, mas estar preparada desde já. E o formato dessa divulgação fica a critério do titular. Pode ser tanto por meio eletrônico quanto pela forma impressa, como o titular preferir. Pode passar. Passando agora essa última obrigação gerada pela LGPD aos supermercados, nós temos a necessidade dos supermercados manter registro de todas as operações realizadas no tratamento de dados pessoais. Então, essa é uma obrigação autônoma, mas ao mesmo tempo ela facilita todas as demais anteriormente representadas. Por quê? Porque a organização ela deve ter meios de registrar todas as ações que acontecerem com os dados. Então, algum setor ou algum profissional que nós recomendamos seja o encarregado de dados, ele deve ter mecanismos, um inventário, nós chamamos aqui de inventário de dados ou mapa de dados, que mantenha
o registro de todas as ações que sejam relevantes, que nós recomendamos sejam aquelas que possibilitem todos os exercícios dos direitos dos titulares, sobre o que aconteceu com os seus dados. Então, onde ele está armazenado, quanto tempo ele ficar armazenado, qual o servidor, qual é a segurança envolvida nisso, se houve compartilhamento ou não, quais terceiros têm acesso, quais integrantes da organização têm acesso. É verdadeiramente um inventário sobre todas as ações que podem ser relevantes a cada tipo de informação armazenada na organização. Quanto mais completa for quanto mais completo for esse armazenamento, quanto mais madura a organização estiver quando realizar esse inventário, esse mapa de dados, mais facilidade o encarregado de dados terá para fornecer as informações aos titulares e à Autoridade Nacional de Dados. Então, nós recomendamos que a organização relate exaustivamente em um arquivo tudo, absolutamente tudo que acontecer com cada fluxo de dados. Então, desde fluxo de dados de consumidores, colaboradores, currículos, terceiros, sempre que a organização tiver acesso, tratar algum dado pessoal, armazenar, criptografar, ou enfim, qualquer tipo de ação que ela tiver com dados pessoais, é necessário que ela registre em um arquivo específico, em um servidor específico, para facilitar o acesso do encarregado de dados a essas informações, para que possibilite demonstrar a maturidade da organização nesse sentido. Ela não só auxilia a organização, como também é um requisito exigido pela LGPD, porque lá no seu artigo 37 ela vai dizer que o controlador ou operador deve manter os registros de operações de dados pessoais que realizar. Então é muito possível que, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, caso receba uma denúncia do supermercado, ela solicite ao encarregado que repasse esse inventário, porque somente pelo registro já será possível saber o nível de maturidade da organização com relação à proteção de dados. Então, só repassando algumas das orientações que nós recomendamos que estejam nesse registro: identificação da origem dos dados, os canais utilizados para a coleta, por onde eles fluem, com quem são compartilhados e onde, quais formatos os dados serão armazenados e quais serão as hipóteses de tratamento, bem como a identificação dos agentes de tratamento. Então, com isso, nós finalizamos esse breve curso de formação de DPOs realizado pela CAT.